Raposa, onde está Roger Cazé, porque o Cruzeiro vai ter um descansinho para iniciar o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Só joga na próxima segunda. Descanso e trabalho, né, Cazé? Boa tarde. Fala, Maurício, boa tarde para você, uma excelente tarde para todo mundo que está com a gente no Globo Esporte. Estou aqui na Toca da Raposa, por enquanto tudo tranquilo, mas daqui a pouco, às 2h30 da tarde, os jogadores começam a chegar e tem treino às 4h. Será o primeiro treino da semana e essa molezinha é porque o Cruzeiro só joga na segunda-feira. O Cruzeiro não entra em campo no fim de semana, a não ser para treinar. E tem 2 treinos no fim de semana aqui na Toca da Raposa. O time viaja a São Paulo na noite do domingo, porque vai enfrentar o Mirassol em Mirassol na segunda-feira, precisando se recuperar no campeonato, está na segunda colocação, mas vem de uma derrota em casa contra o Santos. Para essa partida contra o Mirassol, o técnico Leonardo Jardim tem alguns problemas, 3 desfalques por causa de suspensões. Kaique, Bruno, Christian e Romero. Será que o elenco do Cruzeiro está suficiente para suprir essas ausências? Tem uma reportagem sobre isso e, por favor, assista, que deu muito trabalho. E a Globo Esporte está de volta, você quer saber do Cruzeiro, né? Dias de descanso e preparação. Jogo segunda-feira contra o Mirassol, estreia no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Leonardo Jardim, te perguntar, você acha que ele está precisando de reforços ou pode aproveitar melhor o elenco? Você está entre os 8 times com chances de conquistar a Copa do Brasil. E é o atual vice-líder do Brasileirão, uma das ligas mais difíceis do planeta. Que momento, que momento! Ainda assim, a gente tem que desabafar que o time tem que trazer mais jogador. Agora é fazer petição pro Pedrinho contratar de novo, porque tá feio. Essa percepção é culpa das 2 derrotas nos 2 últimos jogos em casa. 6 pontos seguidos para mim, hoje está mais que claro que a prioridade é uma competição só. O jeito desse Cruzeiro de Leonardo Jardim jogar parece mesmo aumentar o desgaste. Passa principalmente por uma intensidade muito grande que o time imprime na primeira etapa dos jogos, principalmente em casa, para tentar construir o placar. E normalmente quando vai para o intervalo ganhando, o Cruzeiro ganha o jogo. É o time que mais fez gol em primeiro tempo nesse brasileiro. Foram 20. Na primeira metade do jogo, deu Cruzeiro. Para não mudar o estilo do técnico, o clube trabalha para trazer novas peças. Enquanto elas não chegam, o treinador trabalha com o que tem. Eu acho que cada vez mais repetir o time é bom para ter o entrosamento. O Jardim também faz muita essa rotação, que é importante, de mudar para oxigenar a equipe. Já são 32 jogos da era Leonardo Jardim no Cruzeiro. E Bolassi e Marquinhos foram os mais acionados do banco. 16 vezes cada. Talvez ele demore um pouco a lançar peças que possam impactar mais diretamente no jogo. Bolassi, Lautaro, o próprio Marquinhos, são caras que ele põe no jogo, mas que não dão uma resposta imediata. Mas e Gabigol? Foi chamado 12 vezes. E é quem mais participa dos gols entre os considerados reservas. 7 gols e 4 assistências. Grande parte em jogos em que ele foi titular. O Gabi já é um cara para repor uma saída de Matheus Pereira ou Caio Jorge. Ele pode ser um centroavante, pode ser um segundo atacante. Querendo ou não, também é o Caio Jorge e o Matheus Pereira que tá tentando resolver tudo. Infelizmente, só os 2 não vai dar conta. Tem combinação que parece perfeita no papel ou na cabeça do torcedor. Matheus, Caio e Gabi. Os números do professor derrubam a magia. Então, é fácil dar a minha resposta. 3 golos sofridos e 1 marcado. As coisas não funcionam muito bem com esses 3 jogadores, excelentes jogadores, mas que descaracterizam um pouco aquilo que é o nosso jogo. A confiança e o momento dos 11 titulares é tão forte que nenhum dos jogadores que saem do banco oferecem aquilo que ele tem nesses titulares. Vai ver, é por isso que o Cruzeiro de Leonardo Jardim é o time do Brasileirão que menos utilizou as 5 substituições disponíveis por jogo. Fez isso em apenas 10 das 19 partidas do campeonato. Ele já falou que gosta muito do nosso grupo, gosta de trabalhar com um grupo mais enxuto. Acredito que ele, sentir necessidade, ele vai conversar com o presidente para reforçar a equipe. E reforçado fica mais viável para o vice-líder virar líder do Brasileirão e semifinalista da Copa do Brasil. O Pedro Júnior aí, bonito, vistoso, põe ele falando sobre o Cine. Aliás, eu estava, antes de entrar aqui no estúdio agora há pouco, falando com uma pessoa do Cruzeiro,
e falei assim, só me atualiza essa situação do Sinisterra. Não é uma grande novidade, mas para alguém pode ser. Para alguém pode ser. Eu vou contar depois que o Pedro Júnior falar. Roda aí, André. A gente trabalha na nossa parte de mercado bem em sigilo, bem interno, com a participação intensa do Mr. Leonardo Jardim. É um jogador interessante que está dentro de um planejamento, mas que a gente só fala em nomes quando tiver assinado, concretizado, para não ter nenhuma interferência. Ó, a informação que eu tenho, que eu acho que alguns outros colegas já deram, mas para quem não sabe, é que o Cruzeiro já está trocando documentos na negociação pelo Sinisterra. Aí eu disse, tá, mas trocando documentos, sim, as negociações avançaram e etc e tal. Porém, fez uma ressalva que eu vou ler agora para vocês aqui. Pode ser meio que Pode ser que, eu vou mandar isso para o HG, que ele já fala lá que se der merda, pelo menos não é culpa nossa. Pode, mas eu acredito que não. Isso aqui, ó. Negociação muito difícil porque muitos clubes estão querendo o Sinisterra. Mas estamos trocando documentos. Não, mas você já está trocando documentos, você está na frente de todos. Está na frente de todos. Cara, mas tem um detalhe. O São Paulo estava na frente do Fluminense. É isso. Mas já estava trocando documentos? Mas já estava Sim. trocando documentos? Cara, já estava dando como certo. Faltava só a assinatura do contrato por parte do Então, mas Atlético não estava e tudo do aqui? jogador. Não estava tudo aqui? Mas... Se apurou como São Paulo, Thiago. Não adianta. Então, estava tudo mas aqui. Não adianta, Antes de assinar... Não, antes de assinar, para mim é papel. Cruzeiro, Para mim é papel. Então, quando está tendo papelada sendo trocada, mas deixa eu falar um negócio. Mas a gente fala documento, minutinha. Tiagueira. Não, é que você pega, por exemplo, é uma troca de documentos, eu te mandar um e-mail perguntando se você tem interesse de negociar o seu jogador. Isso aí não. Troca de documentos. Você enviar a proposta formal, porque ela tem que ser formal, papel timbrado. Troca de documentos. Se você começar a discutir questões já do contrato do atleta, por exemplo, aqui... E clube entre só que, clube, velho, para rescindir lá e acertar aqui. Tudo assinado, não tem como. O Matheus Pereira estava com troca de documentos e foi para a Rússia. Não, foi fazer um exame. Não, o Matheus fez exame, pô. Matheus fez exame. Então, assim, não dá para acreditar 100% em jogador de futebol. Mas dá para dizer que o Cruzeiro está avançado na frente dos outros. Está avançado. A negociação em andamento, etc e tal. E tem um outro jogador, até o Valu trouxe isso agora há pouco lá na rádio. Não, fui até mal interpretado, HG. Por mim ou por todo mundo? Não, já teve repercussão, já teve repercussão. Então, por favor, porque o que acontece? O Cruzeiro, eu não tenho acesso a essa lista, mas o departamento de scout, juntamente com o Pelaipe, o Pedro Júnior, mais o Jardim, existe uma lista de jogadores. Lista essa a qual o Matheus Gonçalves fez parte, estou falando fez, apesar, o Thiago trouxe uma informação agora, daqui a pouco ele deve falar novamente, fez porque acabou não avançando naquele momento a negociação, a qual fizeram parte o Matheus Gonçalves, o Sarmiento, o Gabri, do futebol português. Esses atletas fizeram parte. Existe uma lista de jogadores que está sendo trabalhada pelo scout. O que eu disse é que a minha impressão é que o Cruzeiro conseguindo fechar com o Sinisterra pode ser, é uma impressão minha, não é informação, tá? Pode ser que, de repente, o outro atacante que o Cruzeiro procura, afinal de contas, são dois pontas falados pela diretoria, pelo Pelaipe, pelo Jardim, pode ser que esse outro ponta não demore tanto a chegar. Por outro motivo, além da necessidade extrema, a janela está acabando, 2 de setembro. Mas tem gente que pegou e falou, olha, o Valu sabe de um... Não, gente, não sei. Não tomem a minha impressão como informação e saiam espalhando isso de maneira irresponsável. Não, HG, nós somos responsáveis pelo o que a gente fala. A interpretação das pessoas de forma errônea é por parte delas. E está tudo bem, é do jogo. Agora, isso é muito ruim quando é gente que realmente a gente sabe que tem vários aí querendo fomentar, né? São aqueles que vivem de fake news, aqueles que vivem de mentira, aí é diferente. Pode acontecer uma interpretação errada, claro, todos nós somos seres humanos, mas a gente sabe que tem gente que tá doido para achar um pedacinho de pé de milho nascendo para falar que é pêssego, aí não dá, né? Não dá, né? Até porque milho só no sanduíche, na pizza. Na comida, no molho de carne moída, não. Irmão, na sua comida, você é chato pra caramba. Carne moída e botar milho no molho, por favor, é chato pra me caramba. tira desse cardápio. Nossa, aí. é chato demais. Milho no molho, sou pintinho pra ficar comendo milho. Olha aqui, aliás, o milho cozido é bom. Não, é ruim. Calma, você tá nervoso por quê?
Perguntei aqui agora com a pessoa do Cruzeiro sobre a volta da carga pelo Matheus. Você quer fazer a informação, cacete? Eu estou falando aqui, você está atropelando. Tô perguntando. Então dá a sua informação aí. Não, então a informação que eu tenho é que o negócio poderia voltar porque existe um incômodo por parte do staff do jogador com o fato dele hoje ser utilizado na equipe sub-20. Por que desse incômodo? Porque quando o Cruzeiro chegou a um acordo com o Flamengo lá atrás, o Flamengo recusou e o jogador teve oportunidades no time principal. No entanto, no fim de semana passado, dia 9 de agosto, não sei que dia que deu, foi sábado eu acho, num jogo do Flamengo ele voltou ao time sub-20. E aí o staff do jogador está tentando a saída dele por lá e gostaria de vê-lo aqui em Belo Horizonte. E o Cruzeiro já tinha deixado claro que no eventual volta das conversas com os mesmos moldes da negociação anterior, o clube toparia. Aí, semana passada, eu perguntei para uma pessoa do Cruzeiro se poderia acontecer. Essa pessoa me falou, futebol dinâmico, vocês lembram? Sim. Aí agora, enquanto eu falava aqui, eu mandei uma mensagem para a pessoa do Cruzeiro perguntando se teve mais algum avanço e tal com respeito ao Matheus Gonçalves. E essa pessoa falou absolutamente nenhum movimento envolvendo o Matheus Gonçalves agora. Então, não tem nada, porque o Valu sugeriu em cima de declarações de gente do Cruzeiro que, além do Sinisterra, outro jogador poderia. E eles querem dois, pessoal, da boca do Pelai. O Pedro falou aqui. O Pedro falou aqui. E o Pelai confirmou, parece que lá na O Pedrinho sede, também falou isso. Pois então não é novidade para ninguém isso. São dois nomes. Só que o Matheus Gonçalves, agora me disseram que não tem nada em andamento, mas me confirmaram que o negócio pelo Sinisterra, de fato, avançou. Então, são as informações que vão chegando aqui e a gente vai repassando. Para alguns é novidade, para outros, peronomútil. Entenderam? Basicamente é isso aí. Hora de falar sobre o Cruzeiro para contar se Kaique Kenji pode mesmo trocar Raposa pelo Shakhtar Donetsk. A especulação dessa terça-feira dá conta de que o time ucraniano topa bancar 12 milhões de euros ou 76 milhões de reais para contratar a joia da base cruzeirense. Kenji, que atuou 5 vezes no time profissional nessa temporada, ainda não marcou gols ou deu assistências, mas no time sub-20 tem números bem legais, 15 jogos, 6 gols e 1 assistência. Kenji é filho do Kleber, lateral esquerdo que marcou época com a camisa do Corinthians. Pois bem, o Cruzeiro assegura que não existe qualquer sondagem ou proposta pelo Kenji e trata essa história como uma grande invenção. A gente precisa aguardar cenas dos próximos capítulos, porque o atacante de 19 anos de idade parece ter bem o perfil de jogador que o Shakhtar busca no futebol brasileiro, aquele atleta de enorme potencial, de velocidade e drible, que ainda não estourou no seu time, até para que seja comprado de forma mais barata. Hoje o Cruzeiro tem 90% dos direitos econômicos do Kenji. Recentemente houve a compra de mais 30% junto ao São Caetano por 3 milhões de reais. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que tem negociações para repatriar jogador formado no Flamengo. Você vai lembrar dele, Matheus França, atacante de 21 anos de idade, chegou a ser titular do Fla na temporada de 2023, quando foi vendido para o Crystal Palace, então de John Textor. Operação de 20 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Só que dores nas costas e lesões também na coxa impediram que o atleta performasse e tivesse papel de destaque no Crystal Palace. Recentemente, no final de semana passado, Crystal Palace disputou uma final de Supercopa lá na Inglaterra e o Matheus nem sequer foi relacionado para o banco de reservas. O Crystal Palace acabou se sagrando campeão em cima do Liverpool. Diante desse cenário, o Cruzeiro procurou os representantes do Matheus França e abriu negociações para um empréstimo de uma temporada. O Crystal Palace não coloca obstáculos, mas agora quer entender as condições do negócio para eventualmente formalizar um empréstimo com opção de compra. Jogador que desde que foi contratado no Crystal Palace há 2 temporadas, disputou apenas 19 jogos com 1 gol e 1 assistência. Sobre Sinisterra, o atacante colombiano de 26 anos de idade, que pertence ao Bournemouth, negociação avançada. A expectativa do Cruzeiro é de que o Sinisterra possa ser anunciado ainda nessa semana. E aí, torcedor, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça também de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha, em primeira mão, todas as movimentações do Cruzeiro dentro e fora de campo. Então, se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.